Boa noite a todos. Vamos nesta noite compartilhar mais uma vez a palavra de Deus. Estou na carta aos Hebreus, capítulo 3. Os últimos dois capítulos, capítulo 1 e o capítulo 2, o escritor da carta aos Hebreus, ele apresenta Jesus, que é superior aos anjos, que Cristo é maior do que os anjos, né? Sabemos que o nosso Salvador, o nosso Cristo, ele não é criado, mas sim ele é Deus na essência do Pai. Então os anjos são seres criados. E aqui no capítulo 3, o nosso escritor aos Hebreus, ele vai colocar que Cristo é superior a Moisés, superior em tudo. Então, esta carta aos Hebreus, ela apresenta a superioridade de Cristo, superioridade do Senhor Jesus, que Cristo, ele assumiu o lugar mais alto na glória, nos céus, porque o último momento que Cristo se fez menor do que os anjos foi quando Cristo assumiu a humanidade. Quando o Senhor Jesus assumiu a forma humana e também assumiu a cruz, né? Porque a palavra de Deus vai nos dizer que Cristo se esvaziou de si mesmo, né? E tornou superior aos anjos. Pois agora aqui neste capítulo, o escritor aos Hebreus, ele vai apresentar que Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior à lei, Cristo é superior aos mandamentos. Por quê? Jesus, ele veio sobre a lei, mas Cristo, ele está acima de tudo. Ele está acima da lei, está acima dos homens, está acima de profetas, está acima de apóstolos, está acima de tudo. Por isso que nós adoramos Cristo como nosso Salvador. Ainda que os testemunhos de Jeová neguem, né, adoração a Cristo, mas ele está acima de todas as coisas. Ele é superior. Ele é superior. Pois aqui, irmãos, que coisa maravilhosa este capítulo 3 vai nos apresentar. Esta carta, o versículo capítulo 3, ele vai apresentar Moisés como servo, né, e Jesus como filho, né? Então nós vamos entender isso. Por quê? Porque a carta aos Hebreus apresenta Moisés como servo e Cristo como filho, né, como filho divino, e Moisés como servo. Então nós vamos ler, nós vamos entender isso. O que esta carta maravilhosa, esse capítulo 3, revela sobre a pessoa bendita de Cristo, da pessoa bendita de Jesus. Não? Por isso, irmãos, que nós adoramos. Por isso que ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Por isso que Cristo deve ser adorado. Ainda que os testemunhos de Jeová queiram diminuir a divindade, a deidade de Jesus, mas nós cremos na palavra que Cristo assumiu a pessoa humana e na mesma forma a pessoa divina, a pessoa revelada de Deus. O versículo primeiro começa assim: pelo que os santos irmãos, participantes da vocação celestial, fixai a mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Se os irmãos, o único versículo na Bíblia, o único versículo nas Escrituras é Hebreus capítulo 3, versículo 1, que fala que Jesus está aqui como um apóstolo, né? Por quê? Porque logo aqui ele fala que ele é o sumo sacerdote. O que é o sumo sacerdote? Jesus, ele assumiu, né, todas as ordenanças da lei. Quer dizer, Cristo cumpriu toda a lei. Ele foi fiel e constituiu também
e foi Moisés toda a sua casa. Ele foi, versículo 3, Jesus é tido por digno de maior glória que Moisés, assim como um construtor de uma casa tem honra maior do que a casa que edificou. Que a carta aos Hebreus, ele está dizendo aqui que Jesus é o tipo digno, maior que glória que Moisés. Ou uma casa tem honra maior do que a edificou. Quando a carta aos Hebreus apresenta aqui que Cristo é maior, nós sabemos que a lei ela foi dada por Moisés, né? Por Moisés. E aqui, porque Jesus ele se coloca superior a Moisés, superior à lei. Por quê, irmãos? Porque o único que assumiu a forma humana foi Jesus. Não houve engano, não houve pecado nele, né? Ele tornou superior, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. Versículo 4. Pois toda casa que é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Moisés, em verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. A Bíblia diz aqui que Moisés, ele foi fiel em toda a casa de Deus, né? Nós sabemos que Moisés, em sua trajetória, a murmuração lá do povo de Israel no deserto, o Senhor Deus falou para Moisés: olha, Moisés, pegue esta vara, converse a rocha. E Moisés foi lá e feriu 2 vezes. Por esse motivo, Moisés não entrou na terra da promessa, na terra do descanso. Muitos israelitas morreram junto à peregrinação. Por isso, mesmo assim, a carta aos Hebreus faz uma lembrança de Moisés, que Moisés foi um servo fiel. O termo da palavra servo, irmãos, quer dizer escravo, né? Diz assim, olha que coisa linda. Moisés, em verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, e como servo para testemunhar das coisas que haviam de anunciar. Nós sabemos que a lei ela foi dada nas mãos de Moisés, os mandamentos da lei, os decálogos, a lei foi dada por Moisés. E essa lei que foi dada já apontava Cristo. Então, esta lei que o Senhor Deus deu para Moisés já estava apontando a pessoa de Cristo. Por isso que a carta aos Hebreus ele coloca que essa preciosidade, que ele foi fiel. Por quê? Porque ele já estava apresentando Cristo. Então, a carta que os Hebreus aqui, ele coloca Moisés como servo, né? E o termo da palavra servo é um escravo. Agora, o versículo 6, ele vai falar agora, ele não fala mais Jesus como servo, ele fala como filho, um filho divino, né? Olha que coisa linda. Cristo, porém, como filho, olha que coisa linda. Cristo, porém, como filho, é fiel sobre a própria casa. Essa casa somos nós, que tão somente conforme firme a confirmação e a glória e a esperança até o fim. Então, este escritor, ele coloca aqui o Senhor Jesus como filho, que foi fiel na sua casa. Pois agora, a partir do momento que nós recebemos Cristo Jesus, nós se tornamos agora casa de Deus, casa, morada do Espírito Santo. Então aqui, Jesus se esvaziou de si mesmo e se tornou, quer dizer, ele é o Filho de Deus, né? Jesus não é criado, desde a criação de todas as coisas. Olha o versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvires a sua voz, não endureça os vossos corações, como no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Que este escritor na carta aos Hebreus está dizendo? Ele está falando aqui sobre a trajetória, a caminhada do povo de Israel
que durante aqueles 40 anos eles murmuraram, eles pecaram, desagradaram a Deus, mas mesmo assim, e muitos não entraram no descanso, que ele vai falar aqui no descanso. Que descanso é esse? É o descanso da terra prometida. É por isso, meus amados irmãos, que hoje a pessoa quer encontrar um descanso para vossas almas, é na pessoa de Cristo. Não que você, porque você serve a Deus, você vai se livrar de luta, de dificuldade, de problema, não. O que o carta aos Hebreus está aqui apresentando aqui, ele está fazendo uma comparação lá do povo de Israel. O verso 10, por isso me indignei contra esta geração. Ele está falando do povo de Israel. Estes sempre erram o seu coração e não conhecem os seus caminhos. Assim jurei, na minha ira não entrarão no meu descanso. Que descanso é esse, irmãos? O descanso, pelo motivo do povo de Israel ser desobediente, pecar, murmuração, por 40 anos, o Senhor Deus falou, não entrarão no meu descanso. Que descanso era esse? Era a terra prometida, que o Senhor prometeu, desde Abraão até sim chegar em Josué, que Josué entrou na terra prometida. Verso 13. Antes exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, e que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. O que quer dizer assim, irmão, pelo engano do pecado? Ele está fazendo uma comparação lá do povo de Israel. Ele quer dizer aqui a questão da perseverança, irmãos. Perseverança, permanecer perseverantes na presença do Senhor, na presença de Deus. Ora, os que ouvindo me provocaram, não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? Ele está fazendo uma pergunta. Verso 17. E contra a quem indignou-se por 40 anos, e foi contra os que pecaram, cujos os corpos caíram no deserto. Verso 18. E os que jurou que não entraram no seu descanso, senão os que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Nós sabemos, irmãos, que as únicas gerações que entrou na terra da promessa, na terra desse descanso, foi as gerações de Josué e Caleb. Muitas das gerações desse tempo, eles pereceram no deserto por causa da desobediência, por causa que descumpriu as ordens do Senhor, as ordens de Cristo, as ordens do Salvador. Amém, meus irmãos?